Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa. Bloco importante, hein? Um bloco que talvez salve a sua vida aí. Pô, Bruno, não vai dar para assistir todos aqueles vídeos anteriores ali não. Então, dependendo com esse bloco que tá aqui, você consegue salvar a sua vida. Um resumão comparativo de PA e PG. Aí aqui agora já é pé embaixo, tá? Porque tudo que eu vou falar dentro desse bloco já foi visto detalhadamente nos vídeos anteriores. Mas para arrematar as ideias, vamos lá. Primeira coisa, o que é PA e o que é PG? Progressões aritméticas. Progressões aritméticas, você vai se lembrar que eu sempre somo ou subtraio valores constantes. Já nas PGs, eu multiplico valores constantes. Então, olha para cá. 2, 5, 8, 11, 14. Eu estou sempre somando valores constantes. 2 mais 5, desculpa, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 3 dá 14. Então, ó, numa PA, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. É somar valores constantes, certo? Já numa PG, eu estou sempre multiplicando valores constantes. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Perfeito? Olha essa PA que está aqui. Do 500 para o 400, do 400 para o 300, do 300 para o 200. O que eu estou fazendo? Eu estou sempre subtraindo 100. Ou é como se eu estivesse somando menos 100. Dá tudo na mesma, né? Falar que eu somei menos 100 ou que eu subtraí 100, tá tudo valendo. Já nessa que está aqui, o que eu fiz? Ó, do menos 1 para o menos 3, do menos 3 para o menos 9, do menos 9 para o menos 27, eu estou multiplicando, não é por menos 3 não, ó, eu estou multiplicando por 3, certo? Menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 3, menos 9 vezes 3, menos 27. Nessa última que está aqui, olha, essa PA, isso aqui é uma PA. 10, 10, 10, 10 é uma PA de razão nula. 10 para virar o próprio 10 é como se eu estivesse somando quanto? Ó, somando 0, 0, 0. Então não tem problema nenhum eu tratar isso aqui como uma PA. Assim como nesse comparativo, você vai ver que não tem problema nenhum eu tratar como uma PG. 10, 10, 10, 10. Eu posso tratar também como se fosse uma PG, só que como se fosse uma PG de razão igual a quanto? Ó, de razão igual a 1. Perfeito? Vamos lembrar o seguinte. Para descobrir razão de PA, se você conseguir fazer de cabeça, perfeito. Se não conseguir, lembra, razão de PA, eu sempre pego um que esteja depois e subtraio do que esteja imediatamente antes. Vamos pegar aqui completamente aleatório. Olha para cá. Se eu pegasse o 11 e subtraísse 8, 11 menos 8 daria a minha razão, que foi quanto? Que foi 3. Vai na segunda sequência. Pega um aqui completamente aleatório. Qualquer um que esteja depois, subtrai do que está imediatamente antes. O 200, por exemplo, ó, 200 menos 300. 200 menos 300 não dá 100 não, hein? 200 menos 300 dá menos 100, que foi o que eu coloquei ali para vocês. Na última PA que eu coloquei como exemplo, pega aqui, por exemplo, o segundo menos o primeiro. 10 menos 10 vai dar quanto? Vai dar 0, que eram as razões que estavam aqui, certo? Já no caso da PG, como que eu faço para descobrir razão de PG? Lembra, razão de PA, letra R, de razão mesmo. E por que na PG a gente usa a letra Q? Primeiro, para usar uma letra diferente. Segundo, a letra Q ela é sugestiva, o que te lembra a ideia de quociente, de divisão. Letra Q vem de quociente. Então, razão de PG, você sempre divide o que está depois pelo que está imediatamente antes. Pega aqui na primeira PG um valor de maneira completamente aleatória. Vou pegar aqui, por exemplo, olha, o 32 e vou dividir por 16. 32, se eu for dividir por 16, vai dar quanto? Vai dar o 2 que a gente acabou encontrando aqui, certo? Naquele segundo exemplo ali, olha, se eu fosse dividir, por exemplo, o menos 9 pelo menos 3. Menos 9 dividido por menos 3, menos dividido por menos dá mais. Razão igual a 3. Foi o que a gente deixou indicado aqui. Meu terceiro exemplo de PG. Pega ali de maneira aleatória. Se eu pegar aqui, por exemplo, olha, o menos 160 e for dividir por 80. Menos 160, se eu for dividir por 80, cuidado, aqui dá menos 20, certo? Menos 60 dividido por 80, tá aqui, olha, a minha razão foi quanto? Foi igual a menos 20. Então aqui, deixa eu só ver se eu coloquei isso, ó. O que eu preciso que vocês se lembrem? Quando em PA eu tenho razão positiva, a minha PA é crescente. Razão negativa, minha PA é decrescente. Razão nula, PA constante, o que, diga-se de passagem, tem bem menos chance de cair, mas que pode até acontecer. De maneira geral, principalmente o primeiro e terceiro caso. Razão positiva, PA crescente. Razão negativa, PA decrescente. Já no caso da PG, eu quero que você fique sempre atento, principalmente ao caso em que a razão é negativa. Quando a gente tem razão maior do que zero e diferente de 1 na PG, a gente tem uma PG que pode ser crescente ou decrescente, que é a situação normal de temperatura e pressão.
Para as PG, vocês têm que ficar muito atentos àquelas que têm razão negativa. Então, por isso que a gente está aqui fazendo essa comparação. Na PA, olha para cá. É aqui que está o detalhe, onde eu estou tentando chegar com vocês. Olha, na PA, quando a razão é negativa, isso passa uma ideia de decrescimento. Na PG, quando a razão é negativa, isso aqui passa uma outra ideia. Na PG, quando a razão é negativa, ela passa uma característica de estar sempre oscilando. Então, olha para cá. Aqui a gente viu, ó, razão negativa era uma PA decrescente. 500, 400, 300, 200, 100. Olha o que aconteceu no único exemplo que tem aqui nessa tela de PG com razão negativa. Onde que está o único exemplo em que eu cheguei aqui com uma PG negativa, de razão negativa? Está aqui, ó. É a mesma situação de PA e PG? Não. Razão negativa na PA gera decrescimento. Razão negativa na PG gera oscilância. Eu fico alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, de novo, principalmente nas PGs, lembrar que se você chega numa situação de razão negativa, você passa a ter alternância, positivo e negativo. Isso é critério para, em vários exercícios, eu explicar para vocês e descartar. Vocês vão ver que em várias questões eu resolvo com vocês e falo assim, gente, agora eu vou ter que descartar essa razão negativa que a gente encontrou, porque para o exercício não faz sentido a gente imaginar valores que fiquem oscilando. Se eu estiver falando, por exemplo, de número de pessoas em alguns ambientes, não faz sentido eu imaginar que eu vá ter pessoas, valores positivos, valores negativos, positivos, negativos. Estou falando ali de idade de pessoas. Descobri uma situação em que a minha razão é negativa. Descarta essa razão negativa na PG, porque você não pode ter pessoas com idade positivas, positivas, negativas, certo? Então, lembrar, o lance da razão negativa na PA passa uma ideia de decrescimento. Na PG passa outra ideia, que é a de alternância, ok? Segue o baile. Termo geral de PA e de PG. Termo geral da PA. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então aqui, por exemplo, o A8. O A8 ele é o A1 mais 7R. Isso aqui é o básico, certo? O basicão que você tem que saber. E lembra, termo geral de PA é bem mais importante para as questões de PA do que termo geral de PG. Então, termo geral de PA, você tem que estar com isso aqui correndo no sangue. Termo geral de PA, A8, A1 mais 7R. A90, A1 mais 89R. A100, A1 mais 99R. A992 é o A1 mais 991 vezes R. Lembrar que, se você for trabalhar em função do A1, que é o basicão, que eu preciso que você saiba, se você for trabalhar em função do A1, lembrar que quem multiplica a razão é sempre uma unidade a menos. Então, o A10, quem multiplica a razão é o 9, A1 mais 9R, certo? Já na PG, você segue um raciocínio semelhante. Só que ao invés de mais, você trabalha com vezes. E ao invés de multiplicar a razão, você trabalha com o expoente na razão. Lembra, PA sempre vincula-se muito à ideia de soma. PG muito à ideia de produto, de potências. Então, o que é o termo geral? O que é o A10 de uma PG? De uma PA, o A10 seria A1 mais 9R. De uma PG, o A10 é o A1 vezes, não é 9Q, é vezes a razão elevada a 9, perfeito? O A23 é o A1 vezes a razão elevada a 22. E aí, a gente chegou num ponto em que a gente estava trabalhando tanto no vídeo que eu trabalhei com vocês termo geral da PA, quanto no vídeo que eu trabalhei termo geral da PG, eu falei o seguinte, agora a gente consegue ganhar o mundo, porque a gente não fica preso em função única e exclusivamente do A1. Isso que está aqui, ó, esses dois pontos aqui, são feijãozinho com arroz para saber termo geral de PA e de PG. Agora aqui é onde você ganha o mundo e consegue generalizar em função de qualquer termo. Então a gente viu, por exemplo, o A7 ele é o A2 mais 5R. O A7 ele pode ser escrito como o A4 mais 3R. O A7 ele pode ser escrito como o A6 mais R. O que eu estou falando para vocês? Estou falando que se eu tiver, por exemplo, o A7 em função do A2, quem vai multiplicar o R é o que falta para o 2 virar o 7. O que falta para o 2 virar o 7? Falta 5. Então, olha lá, ó, o A7 é o A2 mais 5R. Se eu quiser escrever o A7 em função do A4, para o 4 virar o 7, falta quanto? Falta 3. Então, o A7 é o A4 mais 3R. Se eu quiser escrever o A7 em função do A6,
ele é o A6 mais, é como se aqui fosse 1, né? Mais 1, ó, 1 vezes R. E lembra que eu falei que dava até para trabalhar em função de termos posteriores. Olha, eu posso colocar aqui o meu A7, ele é o A10 menos 3R, certo? Porque aí você pode pegar, ó, 10 menos 3 para chegar no 7, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é o feijão com arroz. É o básico que eu preciso que você saiba sobre termo geral de PA. Que é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Isso aqui é o up que você dá para não ficar preso em função necessariamente do A1. Você pode escrever qualquer termo em função de qualquer outro, ok? E a mesma situação acontece nas PGs. Se eu quisesse falar do A30, o A30 eu posso escrever como A10 vezes a razão elevada a 20. Ora, se eu somar 10 com 20, está dando 30. Posso falar que o A30 ele é o A8 vezes a razão elevada a 22. 8 mais 22 vai dar 30. Posso falar que o A30 vai ser o A28 vezes a razão elevada a 2. 28 mais 2 vai dar 30. E poderia trabalhar inclusive com termos que estivessem depois. Eu poderia falar, por exemplo, que o A30 ele acaba sendo, por exemplo, o A35 vezes a razão elevada a menos 5. Perfeito? Porque se eu for pegar aqui 35 menos 5, 35 menos 5 vai ter que dar 30. Fechado? Então, revistos aqui, termos gerais, tanto de PA quanto de PG. Esse nosso bloco é o bloco de revisão. Tudo isso aqui foi visto separadamente, certo? Tem um vídeo em que eu expliquei para vocês termo geral da PA, tem um vídeo que eu expliquei termo geral da PG. Se está caindo aqui nesse resumão e não entendeu direitinho, volte nos vídeos em que eu expliquei aquilo ali mais detalhadamente, ok? Sobre propriedades, a gente viu, no caso de PA, se eu tiver 3 termos em PA, ABC em PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Então, sempre que eu tiver 3 termos em PA, o termo do meio, no caso B, ele tem que ser a média aritmética dos outros dois. Por isso que a gente fala que a gente tem uma sequência, uma progressão de números, uma sequência de números aritmética, porque a gente vai sempre perceber esse padrão de 3 em 3, certo? Então, dados 3 números consecutivos de uma progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. No caso da PG, se eu tenho 3 termos que estão em PG, lembrem-se, o termo do meio ele é a média aritmética dos outros dois. Dizer que o termo do meio é a média aritmética é a mesma coisa que concluir que o B ao quadrado é igual a vezes C, ou isso aqui é que é oficialmente a média aritmética. Quando eu pego o produto de 2 números e calculo a raiz quadrada deles. Raiz quadrada de 2 números, o resultado é o que a gente chama de média geométrica entre eles. Então é o que a gente tem aqui, olha, o termo do meio, ele é a média geométrica de A e de C. Por quê? Eu multiplico o A vezes o C e calculo a raiz quadrada deles. Então, o fato de prevalecer essa propriedade para quaisquer 3 termos dessa PG faz com que, então, essa progressão de números, essa sequência de números tenha esse padrão da média geométrica. Por isso, a gente dá o nome de progressões de crescimento geométrico, progressões geométricas. Perfeito? Segue o baile. Mais uma observação. Em toda PA, a soma dos termos extremos é igual à soma dos termos equidistantes. Então, aqui, por exemplo, ó, se isso aqui é PA, eu sei que quando eu somar o A mais o F, o resultado vai ter que ser igual a B mais o E, que vai ter que ser igual a C mais D. Quando eu falo de PA, eu falo de uma propriedade importantíssima, essa que está aqui, inclusive, é fundamental porque justifica a maneira como a gente faz o cálculo da soma dos termos, certo? Então, lembrando, pegue ali os termos que são os extremos, na PA, soma esses termos. Você vai perceber que a soma daqueles termos extremos vai ser sempre igual à soma de termos equidistantes. Se acontecer de sobrar algum elemento ali no meio, é só lembrar que no caso da PA, basta você somar com ele mesmo, que você vai perceber que vai acabar dando ali o produto a soma dos extremos, ok? Isso para PA. Como que a gente enxerga essa propriedade na PG? Na PG, essa propriedade vem vinculada ao produto. O produto de termos extremos, ó, o produto dos extremos, A vezes F, tem que ser igual ao produto de termos equidistantes. A vezes F acaba sendo igual a B vezes E, que acaba sendo igual a C vezes D. Se porventura acontecer de você lidar com uma PG em que sobre ali um termo no meio, é só você entender que o termo do meio multiplicado por ele mesmo
vai acabar sendo igual ao produto dos extremos. Perfeito? Então são propriedades semelhantes, né? São ideias semelhantes. Vocês estão vendo aqui que tudo vai trabalhando de uma maneira muito semelhante. Termo geral, de PA, de PG, a gente consegue criar ali relações. Propriedades sobre médias, no caso de PA, média aritmética, no caso de PG, média geométrica. Propriedade do produto, da soma, né? Na verdade, propriedade sobre os extremos. No caso da PA, a soma dos extremos é sempre igual à soma dos equidistantes. No caso da PG, o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos equidistantes. Vem mais. Sobre soma dos termos. Soma dos termos de PA finita. Soma dos termos de PA finita. A gente viu que é essa que está aqui, olha. A1 mais AN vezes N sobre 2. Soma dos termos da PA. É basicamente aquela ideia de você entender o que a gente viu aqui agora nessa propriedade da soma dos extremos, né? Só você entender que basta você pegar a soma dos extremos e multiplicar pela metade do número de termos. Então aqui, por exemplo, olha, a gente não viu, né, nessa PA que a gente teria essa soma igual aparecendo por 3 vezes. É como se eu pegasse, então, olha, essa soma dos extremos e multiplicasse pela metade dos termos. A gente não tem ali 6 termos, é como se aquela soma fosse aparecer 3 vezes. Então é o que a gente organiza e deixa para vocês como essa fórmula está aqui, ó. A1 mais AN, que é como se fosse a soma dos extremos. É o primeiro mais o último termo, vezes a metade do número de termos que a gente tiver. A1 mais AN, primeiro mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. E deixei uma observação aqui para vocês, tá bom? Sobre o último termo, lembrem-se, caso não tenhamos o último termo, que é um O, né? Caso não tenhamos o último termo, podemos tentar obtê-lo a partir da fórmula do termo geral. Não se esqueça que isso aqui acontece muito, tá bom? Se eu não tiver o último termo, não se esqueça que a ideia do termo geral vai acabar te ajudando. Então, soma dos termos de uma PA, primeiro mais último, vezes a metade do número de termos, que é o vezes N sobre 2. Soma dos termos da PG finita, lembra? No caso de PG, pode até acontecer de você conseguir se virar e fazer a soma na mão. Se der para fazer na mão, não é pecado nenhum. Se não der, lembra, basicamente a gente vai ter duas saídas. Ou você vai perceber no enunciado que ele vai te dar ali alguma potência para tentar aliviar o seu caminho, ou você vai perceber que ele vai ter que deixar a resposta indicada. E aí, se ele for deixar a resposta indicada, muito provavelmente ele vai tirar essa resposta indicada dessa fórmula que está aqui. Então não tem para onde fugir, não. Soma dos termos da PG finita. Primeiro termo multiplicado pela razão elevada a n, menos 1, tudo isso dividido pelo Q menos 1, tá bom? O A1 mais o AN pode ser considerado equidistante? Sim, né? Isso aqui de maneira geral, se você for trabalhar, né, com o A1 mais o A1 mais o AN é uma referência de primeiro mais último. Mas quaisquer equidistantes, eles atendem aquilo que está ali, certo? A gente deixa como referência o primeiro e o último, mas quaisquer soma de dois que sejam equidistantes, atende aquele papel ali na fórmula da soma dos termos da PA, tá bom? Seria inclusive uma generalização, né, do que a gente viu naquela propriedade anterior. Se de alguma maneira você não conhecer os extremos, mas tiver a soma de dois equidistantes, ela pode ser substituída ali naquela fórmula sem problema algum, tá bom? Maravilha. Sobre soma dos termos de PG infinita, desculpa, de PA infinita. PA infinita não tem soma de termos de PA infinita, esquece isso, perfeito? Ele não vai te pedir questão para somar os termos ali de forma infinita para uma PA. Pode acontecer de ele pedir para você somar termos de PG que seja infinita. E aí você vai ter que se lembrar que se for a soma dos termos de uma PG infinita, essa soma é dada pelo A1 dividido por 1 menos a razão, desde que a razão esteja entre menos 1 e 1. Se a razão não estiver entre menos 1 e 1, não tem por que se pensar nisso que está aqui e não tem por que ele te pedir ali a soma dos termos. Se a razão dessa tal PG infinita não estiver entre menos 1 e 1, a gente diz que ela não converge para um determinado valor. Na verdade, ela vai para infinito, né? E aí a gente aqui não vai ter sentido nenhum ele te cobrar isso que está aqui como um valor exato. Perfeito? Ok? Então lembrar dessa que está aqui e lembrar que para PA infinita a gente não vai ter esse tipo de situação. Ok? Muito bem, pronto. Tá vendo aí? Se você é um aluno que já tinha alguma noção sobre PA e PG,
Nesses minutinhos aqui desse vídeo, pode ser que eu tenha repassado tudo que você precisava só lembrar, só dar uma pincelada. Se não, ou se você inclusive tomou esse vídeo como uma referência, você, Bruno, cara, eu vou apelar para esse vídeo de resumão para ver se eu consigo entender PA e PG sem ter que ver todos os vídeos anteriores. Passou por esse vídeo e conseguiu lembrar o que eu coloquei aqui? Perfeito, a gente vai brincar agora com algumas questões. Se não, se o que eu coloquei para você aqui nesse resumão não ficou assim tão claro, aí é legal você voltar nos vídeos anteriores, porque aí nos vídeos anteriores, nos blocos anteriores, eu fui deixando tudo isso aqui de maneira mais detalhada. Perfeito? Então eu fecho por aqui.